todos, vem com vaga, vamos analisar o empate do Internacional diante do Corinthians em São Paulo. Para mim, de cara, já digo para vocês, o Inter deixou 2 pontos em São Paulo por pura falta de ambição do técnico, que fez mudanças equivocadas no intervalo do jogo. É estranho, eu tenho dificuldade para entender técnico de futebol. Quando o time tá perdendo, tá empatando em casa, que tem que mexer no intervalo, não mexe. Aí quando tá ganhando o jogo, que tem uma ideia de jogo que deu certo, surpreendentemente deu certo e funcionou no primeiro tempo, muda. Foi isso que o Diego Aguirre fez no intervalo do jogo lá em São Paulo. Vamos falar sobre a atuação do Internacional, fazer a avaliação das estreias, né? 2 jogadores estrearam com a camisa do Inter em São Paulo, chamar a atenção para a campanha que é ruim do Inter, é uma campanha ruim no Campeonato Brasileiro, e o início do Diego Aguirre não é nada bom, no meu entendimento. Respeito a opinião de vocês, mas o início do Diego Aguirre não é bom à frente do Internacional. Vamos lá. E o pênalti, né? O Corinthians está reclamando do pênalti. O Corinthians está sendo prejudicado pela arbitragem neste Campeonato Brasileiro. Que absurdo o Corinthians sendo prejudicado. É erro atrás de erro contra o Corinthians. Meu Deus do céu. Gente, vou começar por isso então, tá? Vamos começar por isso porque eu tava vendo o jogo e quando o Cuesta sofreu o pênalti, imediatamente foi o Jô, né, na disputa com o Cuesta, imediatamente pênalti, mas aí quando veio a imagem, eu disse impedido. Impedido, vai anular o lance, não vai dar o pênalti pro Internacional. E aí ficou aquela espera, 5, 6 minutos e o juiz autorizou o Edenilson. Eu disse, mas como, cara? Eu achei que tinha sido impedimento e tal. Aí, bom, tem a questão da regra que tá muito clara lá, né? Tem um detalhe da regra que o jogador que está em posição de impedimento, ele não comete nenhuma infração. Ou seja, ele pode estar em posição de impedimento. E se vem uma infração em cima dele antes dele marcar o gol, ou antes dele dar o passe para a conclusão de um gol, a infração cometida pelo adversário tem que ser assinalada. Isso está muito claro na regra. Então foi pênalti. Pênalti para o Inter. O dirigente do Corinthians reclamou, a torcida do Corinthians dizendo que é um escândalo, porque tá... Gente, isso é desconhecimento da regra, que inclusive eu tinha desconhecimento da regra. Eu não sabia disso, não sabia, mas como eu sou jornalista e tenho que me informar, fui atrás e descobri que foi pênalti. Até um elogio aqui ao Jory Vasconcelos, que é da Rádio Gaúcha, que é o analista de arbitragem, que colocou isso nas redes sociais e também na Gaúcha durante a transmissão. O Chico Garcia de São Paulo sublinhou isso muito bem e tá tudo certo, foi pênalti bem marcado, o Inter saiu na frente, aí eu já quero entrar no jogo, tá? O Inter me pareceu com um domínio completo do jogo no primeiro tempo. A ideia de colocar o Léo Borges ali, que no início eu não entendi absolutamente nada, né? Foi o Vaga que trouxe em primeira mão para vocês a escalação do Internacional. Obrigado pela confiança no meu trabalho. É mais uma escalação que eu acerto. Não pelo Léo Borges, mas aquela peça ali até estava funcionando, estava dando uma mobilidade. Mas é um jogador que não tem condições de jogar no Internacional, né? Ele não tem futebol que mereça receber uma camisa de titular do Internacional. O Léo Borges, na lateral esquerda, no meio, na ponta, de centroavante. Não, ele não pode ser titular do Internacional. No meu entendimento, é um jogador para grupo, para quebrar o galho lá, segundo reserva da lateral esquerda. Bom, aí pode ser. Mas deu certo, funcionou. Tá? O Inter tinha o domínio do jogo e não corria riscos. O Daniel não tinha feito nenhuma grande defesa no jogo. Apenas intervenções. E aí, no intervalo, aquilo que eu coloquei no início desse conteúdo. O Diego Aguirre mexeu no time. Por quê? Faltou ambição para fazer o segundo gol e sobrou falta de coragem para ganhar o jogo, no meu entendimento. Por quê? Daí quando ele coloca Johnny e Rodrigo Dourado juntos no meio de campo, aí o Inter perde a saída de bola de trás, o Inter não tem qualidade nenhuma para sair lá de trás e, por consequência, não chega na frente. Acho que até a escolha do Patrick, né, entre o Léo Borges e o Patrick mesmo nesse momento ruim dele, o Patrick é melhor jogador. Acho que ali tudo bem, mas
tu colocar 2 volantes, tu tirou o Cuestinha, que tava dando movimentação, tinha algumas tomadas de decisões equivocadas, mas ele tava dando uma movimentação pro time do Internacional, e aí tirou o cara do time, tirou o colombiano do time, aí o Inter veio para trás e o Corinthians demorou, porque o time do Corinthians é muito fraco tecnicamente, demorou para entender que dava para empatar o jogo, e aí conseguiu chegar ao empate num erro de posicionamento. Eu não considero falha de bola aérea. Falha de bola aérea é cobrança de escanteio, bola parada perto da área, quando os jogadores estão posicionados. Ali eu acho que houve uma falha de posicionamento do sistema defensivo do Internacional e por isso o Corinthians chegou ao empate. O Inter deixou 2 pontos em São Paulo. A campanha do Inter no Campeonato Brasileiro é uma campanha medíocre, e o começo do Diego Aguirre, ele não é bom, gente. O Diego Aguirre estreou com vitória fora de casa contra a Chapecoense, depois empatou com o América Mineiro, fazendo as preservações, iniciando o rodízio, vem para Porto Alegre, perde para o Palmeiras em casa, e aí vai para São Paulo, em um jogo que era... Olha, mas é historicamente difícil vencer o Corinthians jogando em São Paulo. Sim, isso eu sei, mas o time do Corinthians é um dos piores dos últimos anos. E o Inter tinha um domínio. E aí tu vai lá contra o Corinthians, sai ganhando, faz mexidas erradas e o time acaba empatando o jogo. Então eu acho que o começo do Diego Aguirre, eu tenho certeza, o começo do Diego Aguirre não é bom sob o comando do Internacional. Tem algumas coisas que estão evoluindo, como eu falei da bola parada, que não foi erro de bola parada, o Inter melhorou um pouquinho. É na base da conversa, não tem isso também, a gente precisa falar, não tem tempo de treinamento, né? Então é na base da conversa. No Inter não sofreu tanto em escanteios, em cobranças de falta perto da área. E tem, assim, uma ideia de jogo, né? O Inter larga com uma ideia de jogo, mas as substituições ontem foram ruins, no meu entendimento. As substituições contra o Corinthians, elas foram ruins. Paulo Vitor, lateral esquerdo, gostei bastante. É um jogador que tem potencial para evoluir, sabe jogar futebol. Tu vê que o tratamento que ele dá para a bola é bem diferente, por exemplo, que o Léo Borges dá, né? O garoto sabe jogar bola, domina, dribla, tem iniciativa, vai pro 1 contra 1. Precisa melhorar um pouquinho, né, na parte defensiva, eu acho. Mas ele tem potencial para se desenvolver. E ganhando sequência, ele vai se firmar, sem dúvida alguma, como titular da lateral esquerda do Internacional. E o Cuestinha, ele foi o primeiro jogo dele, muito jovem ainda. O Paulo Vitor já tinha jogado profissionalmente, né? Ele também lá na Colômbia jogava como titular, como profissional, mas aqui ainda sentiu um pouquinho o peso da camisa do Inter. Mas é nitidamente um jogador que tem potencial também para disputar a vaga de titular no time do Inter. Até acho que é melhor que o Caio Vidal, mas isso é assunto para um próximo vídeo. Obrigado a todos pelo carinho da audiência de todos vocês. Fiquem com o Vaga. Gostou do conteúdo? Não custa nada. Deixa o like.